Fala galera, tudo bem? Nós vamos falar aqui da semana, os resultados da Copa do Brasil, em especial o jogo do Corinthians, que derrotou o São Bernardo por 2-0, e também vamos falar o pré-jogo das quartas de final dos jogos do Palmeiras e do São Paulo, tá bom? Antes de mais nada, deixe o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações, beleza? Boa tarde, Bruno, boa tarde, Luiz, tudo bem, senhores? Boa tarde, beleza? Como é que vocês estão? Chama, bora para mais um vídeo. Fala aí, galera, tudo bem? Vamos lá, vamos comentar mais um pouco aí de futebol. Beleza, então vamos lá, vamos começar pelo Corinthians, que venceu ontem por 2-0, sem susto, sem dificuldades, o time do São Bernardo e avançou de fase na Copa do Brasil. Bruno? Sem susto eu não diria, né? Quando é Corinthians tem susto, né? Corinthians entrou para jogar com o São Bernardo fora de casa pela Copa do Brasil, né? É jogo único, o empate iria para os pênaltis, quando já esperava um confronto equilibrado, mas com 2 minutos teve um lance na área do São Bernardo, foi pênalti, o Corinthians fez 1-0, e aí é outro jogo, né? Aí a tática de já muda, o São Bernardo, óbvio que não esperava tomar um gol tão cedo, né? Então teve que propor mais ainda o jogo, né? O Corinthians ficou mais confortável com o resultado, fez 2-0 ainda no primeiro tempo, jogou bem, teve um lance na área do Corinthians que causou a expulsão do Garro, aí o Corinthians ficou com 1 a menos, no final do primeiro tempo já teve uma belíssima defesa do Cássio, porque naquela altura, se o Corinthians toma um gol, final do primeiro tempo com 1 a menos, o segundo tempo seria bem diferente, né? Enfim, então o Cássio fez uma ótima defesa, terminou 2-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o São Bernardo conseguiu até criar um pouco mais, teve um chute também que o Cássio fez mais uma boa defesa, mas o Corinthians conseguiu segurar e passou de fase, tá? Destaque aí, além do Cássio, né, que fez essa boa defesa que garantiu, eu gostei da entrada do Breno Bidon, que é um garoto da base, ele entrou de última hora, o Michael sentiu no aquecimento, recém-renovado o contrato, então tá aí mais uma boa promessa aí. Não sei se vai dar tempo de dar títulos ao Corinthians, porque o jogador joga menos de 6 meses e vai embora, mas que se não der títulos, dê pelo menos boa grana ao Corinthians. Luiz, quer falar alguma coisa sobre o jogo? Cara, não vi o jogo, só vou comentar o que eu acho que é básico em todo jogo que um clube grande enfrenta um clube pequeno, né? Considero o São Bernardo um time pequeno, praticamente sem torcida, né? E é aquele negócio, se o time grande faz um gol rápido, o que o Bruno falou é perfeito, muda o jogo. Né? Eu cansei de ver jogos assim, Campeonato Paulista, principalmente Campeonato Paulista, né? Faz 1-0, acabou. É muito difícil o time pequeno conseguir reverter e muda completamente a maneira do clube grande se portar também. Então, pra mim era esperado o Corinthians passar pelo São Bernardo. Não me diga! O São Bernardo, apesar de ter complicado o Corinthians no Paulista, o Corinthians tinha muito mais time, não achava que poderia dar um problema, não. A não ser que passasse o tempo, ali os 30 primeiros minutos, e o Corinthians não fizesse um gol. Aí provavelmente teria um drama maior, mas pra mim... O resultado em si, a apresentação do Corinthians, traz para você alguma situação de expectativa ao longo da temporada? Ou você acha que ainda assim, mesmo com o resultado e com a partida segura que o Corinthians fez, o Corinthians precisa ainda de ajustes e vai sofrer ainda no Campeonato Brasileiro, principalmente? Sim, traz boas esperanças, principalmente do meio para frente, né? Se você pegar, acho que com o Mano, o Corinthians fez acho que 3 gols em 6 jogos, e aí com o Antônio Oliveira já fez acho que mais de 15 gols. Então, assim, do meio para frente, a gente vê um time um pouquinho mais robusto, vamos dizer assim. Porém, defensivamente, perto do que o corintiano está acostumado de escolas de Tite, próprio Mano, Carille e tudo mais, a gente se vê ainda bem vulnerável. Ano passado tinha se desenhado aí o Lucas Veríssimo como seria um grande destaque, aí aconteceu tudo o que aconteceu. Eu acho que ainda sente um pouquinho ali no miolo de zaga, né? O Félix Torres se adequando, o Gustavo Henrique também. Ambos fizeram boas partidas, né? As últimas, mas o Corinthians tem que melhorar, acho que um pouquinho mais essa parte defensiva. Tá? Vai sofrer no Campeonato Brasileiro? Sim, com equipes que estão mais preparadas, assim. Um segundo ponto que eu queria falar com você.
com relação às expulsões, a expulsão do Garro e a não expulsão do Fagner. Para você, foi justa a expulsão do Garro? Foi injusta a não expulsão do Fagner? Falar do Garro primeiro. O árbitro ele foi um pouco rigoroso. Então, a partir do momento que ele deu amarelo pro cara do São Bernardo, ele tinha que dar amarelo pro cara do Corinthians, seja ele quem fosse. Era o segundo amarelo. Então, o critério que ele usou talvez foi um pouco exagerado. Sim, acho que nem o cara do São Bernardo precisava do amarelo, nem o cara do Corinthians. Ali, eu acho que uma chamada só dele ali de atenção bastaria. E aí ele acabou expulsando. A do Fagner não tinha o VAR, era para ser expulso. Não tem nem o que discutir, não tem nem dúvida. O Fagner ele foi com o cotovelo, né, no rosto do Silvinho, era para ser expulso. Só falar que estreou ontem por alguns minutos o Kaká, né, um zagueiro que veio do Atlético Paranaense, mas assim, ainda não podemos avaliá-lo, né? Guardar mais um pouquinho. Legal, vamos falar de Palmeiras, Luiz? Bora falar rapidamente do Palmeiras. Aí tem algumas informações, né? O Palmeiras entra em campo amanhã contra a Ponte Preta, jogo lá na Arena Barueri. Estaremos lá, como sempre, quartas de final. Então, jogo único, empatou, vai para os pênaltis. A única vantagem do Palmeiras, teve a melhor campanha nesse regulamento ridículo, é ter o fato de disputar em casa, né? Então, se você fizer um jogo ruim, acabou. Então, é mais ou menos isso em relação ao confronto. O Palmeiras deve ir com a sua força máxima, sem alteração. Queria falar também sobre a negociação aí do Palmeiras em relação ao material esportivo, né? O Palmeiras entrou na fase final aí de decisão. A Puma tem uma proposta de renovação em torno de 25% a 30% a mais do que ela já pagava. E a Adidas aparece nesse momento como uma favorita. A Adidas que saiu do São Paulo, né? E hoje tem o Flamengo aí como o principal mercado, né? E quer voltar para o mercado paulista aí. Então, hoje eu diria que a chance maior é da Adidas, tá? Já circula na internet que o Palmeiras fechou com a Adidas por 150 milhões pelos próximos 3 anos. Ainda não é oficial, tá? O Palmeiras que fechou ontem uma parceria pelas placas publicitárias aí nos dias dos jogos. 5 anos de contrato, em torno de 350 milhões. É um valor bem alto também. Tá? Todos os clubes de São Paulo praticamente fecharam com a mesma empresa. Então, essa novidade aí. O gramado do Allianz Parque, a W Torre promete entregar, né? Isso entre hoje e amanhã. Se isso acontecer, o Palmeiras pode fazer uma eventual semifinal dentro da sua casa. Caso não passe pela Ponte Preta, aí ficaria para o Campeonato Brasileiro, né? Mas assim, a W Torre garante que o material que estava parado na alfândega foi liberado e que agora é bem rápido o serviço para entregar o campo. Oremos, o Palmeiras precisa dessa entrega. O prejuízo foi muito grande nos jogos na Arena Barueri, uma média de público só encheu basicamente mesmo contra o Corinthians, no resto é 10 mil, 8 mil, 9 mil. É muito difícil ir até lá, é uma situação complicada, o valor do ingresso também tem que ser mais baixo, então um prejuízo muito grande para o Palmeiras, financeiramente e esportivamente falando. Então o Palmeiras corre aí para ver se essa liberação sai, né? Em relação ao jogo, a expectativa é de um Palmeiras forte. O Palmeiras provavelmente deve ter a bola o tempo inteiro. Deve atacar o time da Ponte Preta, que é um bom time. É um time que venceu o São Paulo. Não deve ser um jogo fácil para o Palmeiras, não, tá? Acredito que o Palmeiras vai ter dificuldades aí. Acredito que o Palmeiras passe, mas acredito que tem alguma dificuldade sim. Legal. Vou falar rapidamente também do São Paulo. O São Paulo que vai a campo no domingo contra o Novo Horizontino. Para muitos e para mim, principalmente, o jogo mais difícil das quartas de final entre os grandes. O Novo Horizontino tem um bom time, é um dos melhores times do interior no Campeonato Paulista, vai jogar a Série B no Campeonato Brasileiro, então assim, eu espero um jogo muito difícil para o São Paulo. O São Paulo vai encontrar muitas dificuldades. Só um parecer que aconteceu na semana, o São Paulo acabou fazendo um acordo com o TJD e conseguiu a liberação dos atletas que reclamaram muito com a arbitragem na semana passada do clássico, pós-clássico com o Palmeiras. Caleri, Rafinha e Wellington Rato estiveram envolvidos no incidente e o São Paulo acabou livrando eles de uma punição. Eles estão liberados para jogar a partida. Só um detalhe aí, Chibai. Mais um absurdo dessa questão aí da arbitragem no estado de São Paulo e no Brasil. Apenas uma continuidade dos absurdos, né? É igual a situação lá do Sport com o Fortaleza. Aquilo foi um atentado praticamente terrorista e o Sport tomou 8 jogos. E tá todo mundo livre.
Isso em primeira instância, 8 jogos sem torcida. Provavelmente o Sport vai acabar entrando, aliás, já entrou com um pedido aí, né, com um novo julgamento. A gente sabe onde isso vai dar, daqui a pouco eles estão pagando 10 cesta básica e vai ficar por isso. E no caso do Sport, foi um absurdo, uma situação ali, na minha opinião, de um terrorismo, né? E as pessoas estão soltas. Então, para mim, não surpreende o São Paulo conseguir isso, como outros clubes já conseguiram, porque o nível de arbitragem e de justiça nesse país não existe. Ponto. Eu lembro, só um detalhe, eu lembro da final de 97, o Edmundo foi expulso, Palmeiras e Vasco. O Campeonato Brasileiro jogou o segundo jogo, então isso já faz muitos anos que isso acontece, e acontece com todos os clubes, tá? Não É o só o Brasil que acontece essas coisas, né? Tipo assim, o terceiro cartão amarelo, o cara não consegue o efeito suspensivo. O cara é expulso de um jogo, ele consegue o efeito suspensivo. É só o Brasil que acontece essas coisas. O Edmundo tomou o amarelo e aí depois ele forçou uma expulsão para poder ter esse efeito suspensivo, que era um absurdo. Só para finalizar, São Paulo deve ir a campo também com a sua força máxima. A única questão é que a gente não sabe ainda se o Caleri vai reunir forças, que ele está vindo de uma lesão, para poder jogar. Se ele não jogar, é possível que o André Silva faça a sua estreia. André Silva, que veio lá de Portugal, né, do Vitória de Guimarães. É possível que ele faça a sua estreia, ou se ele não fizer, ele vai ficar como opção no banco de reservas. O Juan deve ser o favorito para substituir o Caleri caso ele não reúna condições de jogo, tá? Jogo muito difícil para o São Paulo. Eu acredito que o São Paulo consiga também passar. Tem aí o lado do campo, que acho que dá um favoritismo ao São Paulo, mas vai precisar jogar muito mais bola do que tem jogado nos últimos jogos para poder confirmar a classificação, tá bom? Bora de palpite? Palmeiras e Ponte Preta, Arena Barueri. Palmeiras vence aí 2-0. 2-0. Acompanha o redator. Vamos lá. O Santos pega a Portuguesa na Vila Belmiro. 0-0, Portuguesa passa nos pênaltis. 1-1. 2-1 para o Santos. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. 3-0 Red Bull. 3-1. No Nabizão, Bragantino 1-0 na Inter de Limeira. E São Paulo e Novo Horizontino no Morumbis. Jogo de São Paulo aí, 3-1 pro São Paulo. 1-2. 2-1 São Paulo. São Paulo passa para mim com muitas dificuldades. E eu só confio no São Paulo por causa dos jogadores que o São Paulo tem. O grupo de jogadores do São Paulo eu acho um grupo qualificado. Então eu acho que eles vão fazer a diferença nesse jogo. Segunda-feira tem o sorteio aí da Copa Libertadores. Então a gente deve falar disso no próximo vídeo. Saiu hoje as quartas de finais aí da Champions. Vamos ver se eu lembro tudo de cabeça. Arsenal e Bayern, PSG e Barcelona, Real Madrid e City, Dortmund, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid e Dortmund. Então, Só joguinho ruim. só joguinho ruim. Querem dar uma pincelada ou vocês querem deixar mais pra frente pra poder falar? Vamos deixar mais pra frente. Eu deixaria mais pra frente, mais próximo. Muita coisa pode acontecer até lá. Então... Aí no próximo vídeo eu vou trazer mais uma historinha do Tio Luiz aí. Mais uma história aí envolvendo um ato terrorista na Inglaterra. É bem legal, depois eu conto pra vocês. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês aí. Como nós já falamos, ajudem a mídia alternativa, compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o canal, ativem o sininho de notificações, se inscrevam, deem likes, comentem. É muito importante pra gente cada informação, cada mensagem que vocês passam. Beleza? Luiz, Bruno, muito obrigado. Bom final de semana para vocês, que vocês aproveitem aí. E as finais do Paulista estão chegando e haja coração para nós. Amanhã, bora de Arena Barueri e avante palestra. Abraço. Beleza, abraço, Bruno. Valeu, galera. Vai, Corinthians. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.